Bandidos invadem casa em Campinas e atiram em 2 vítimas. Polícia tenta identificar criminosos. Ladrões armados com fuzil atacam banco em Mojimirim. Alvo dos criminosos era o cofre. Ovelha de estimação é sequestrada e criminosos exigem resgate de R$10 mil. No futebol, o Guarani entra em campo hoje pela 2ª rodada da Série A2 do Paulistão. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Violência em Campinas. Nessa madrugada, bandidos atacaram mais uma agência bancária na região. Segundo caso em menos de uma semana. Desta vez foi em Mojimirim. E apesar de causar estragos, o bando não conseguiu levar nada. Esta é a 2ª vez em 60 dias que esta agência bancária suspende o atendimento por causa de uma ação criminosa. Quem é cliente fica até inconformado com a situação. Aí eu tô perguntando aqui, diz que assaltaram de novo? Pelo amor de Deus! A tentativa de assalto ocorreu durante a madrugada. Segundo a polícia, 8 homens armados com fuzis chegaram em 2 carros. Com uma marreta, eles quebraram as 2 portas de vidro que dão acesso ao banco. O alvo? O cofre. Só que para entrar na tesouraria há uma grade que eles não conseguiram arrombar por causa do alarme. A quadrilha fugiu sem levar nada. Os bandidos ainda teriam rendido um caminhoneiro que passava pelo local. Pelas informações preliminares, esse caminhão foi rendido e foi utilizado para bloquear a via. O último ataque ocorreu no dia 1º de dezembro, quando 10 homens armados levaram malotes carregados de dinheiro por volta das 10 horas da manhã. Essas imagens mostram a ação. Os assaltantes aparecem em 2 carros encapuzados e fortemente armados. Eles chegam a render um homem que passava pela rua. Os bandidos colocam os malotes dentro do porta-malas e fogem, deixando parte do dinheiro espalhado na rua. O modo de operar deles é semelhante, porém, baseado nessa semelhança, simplesmente eu não posso dizer que se trata da mesma quadrilha. Sem atendimento, muita gente ficou prejudicada, principalmente beneficiários da Previdência. Eu não sabia de nada, agora eu cheguei aqui, o banco está fechado. Aí vi falar os amigos que estão aqui perentes que falaram que o banco foi assaltado. Dirigentes do Sindicato dos Bancários estiveram na agência e disseram que os 10 funcionários estão abalados e foram encaminhados para assistência psicológica. Eles cobram mais investimentos em segurança. Não só a porta giratória, como também o monitoramento, mas também a blindagem. Porque hoje a ousadia é tão grande que você percebe que eles vêm hoje com marreta, dão um tiro na porta de vidro e adentram ao local como se nada estivesse ocorrendo. Enquanto a polícia investiga os 2 casos, o clima na cidade, conhecida pela tranquilidade, agora é de medo. Tá muito perigoso, né? Cadê a segurança de Mojimirim? Diga-se de passagem, são bandidos preparados para a guerra, com armamento usado em guerras, enquanto a polícia sofre com a falta de estrutura, tanto para agir preventivamente quanto para investigar lá na região. E aqui em Campinas, bandidos invadiram uma casa e atiraram contra 2 pessoas durante um assalto. As câmeras de segurança gravaram a ação. As imagens de monitoramento flagraram todos os passos dos criminosos. Era por volta das 8 horas da noite quando a dupla resolveu agir. Repare que eles andam tranquilamente pela rua. Um deles fala a todo momento ao celular. Os bandidos parecem estar uniformizados. Sem chamar atenção, aproveitam o portão aberto e invadem a casa. Por este outro ângulo, dá para ver a dupla dentro da cozinha, onde estavam os 2 irmãos. O ladrão aponta a arma e ameaça as vítimas, que são obrigadas a ir para outro cômodo. Foram 10 minutos sobre a mira dos assaltantes, até a chegada de outras 2 pessoas. Os amigos iriam participar de um encontro na casa. Eles chegam de carro sem saber que o local era palco de um crime. Um deles entra e dá de cara com os bandidos que atiram. O motorista percebe algo errado e também entra na residência. Momentos depois, os criminosos fogem correndo pela rua. Mesmo ferido, um dos homens tenta alcançar os assaltantes. Vizinhos escutaram o barulho dos tiros. Eu até ironizei na hora, eu pensei que fosse, quando escutei os 4 disparos, eu achei que fosse até brincadeira de moleque, bombinha, alguma coisa assim. E aí, quando minha esposa me perguntou sobre o barulho, eu falei, então foi tiro, mas assim, nem acreditando que pudesse ser. Testemunhas
Testemunhas contaram à polícia que os criminosos passaram várias vezes pela casa e desconfiam que o assalto foi planejado. Lá dentro, os 2 homens armados pediram dinheiro. A polícia já pediu as imagens para tentar identificar os bandidos e começou a ouvir os vizinhos da casa. A gente fica assustado, né? Tudo isso nos remete para uma realidade que a gente não tinha vivenciado ainda. Você sai na tua casa, vê 8 viaturas fora, quer dizer, tiro, sangue, tudo isso daí é uma coisa que te remete para uma realidade cruel e terrível. Os 2 feridos foram encaminhados aos hospitais Mário Gatti e também ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Eles passaram por cirurgia e não correm risco de morrer. E 3 pessoas foram detidas pelos homens do BAEP em um desmanche irregular no Jardim Itatinga. Os PMs chegaram ao galpão após uma denúncia anônima. Foram encontradas diversas peças de pelo menos 8 veículos roubados e furtados recentemente. O local, com mais de 500 metros quadrados, tinha monitoramento por câmeras e também isolamento acústico. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Moradores próximos ao cemitério da Saudade, em Campinas, estão convivendo com o perigo. Eles reclamam que as casas são frequentemente invadidas por escorpiões que costumam morar nos túmulos vizinhos. Nos últimos meses, o problema se agravou, colocando em risco as crianças. Na casa da Márcia se tornou comum encontrar escorpiões pelos cantos. O local faz fundos com o cemitério da Saudade, de onde ela afirma que vêm os bichos. Uma simples picada de um desses pode provocar a morte de uma pessoa. No final do ano passado, a cozinheira passou por essa experiência. No primeiro momento eu achei que fosse uma abelha. Aí a minha menina que falou: mãe, não é, olha no seu pé, tem alguma coisa em cima dos seus dedos. E eu olhei na região do pé que eu vi que era um escorpião. Foram 30 dias tomando medicamento para controlar o veneno da picada. Passaram medicamento para mim, que no posto nem tem esse medicamento, que é um anti-inflamatório. Eu tive que comprar, tirar do meu bolso esse anti-inflamatório. E tinha um outro, só que eu não comprei por devido preço. Na casa da Cícera, a situação é a mesma. E olha que ela mora do outro lado da rua. O problema existe há pelo menos 3 anos, mas nos últimos meses a situação piorou. A dona de casa tem 4 filhos pequenos e vive em alerta. A roupa de cama, por exemplo, é sempre revisada antes de dormir. Tem dia aqui dentro de casa que é 3, 4, todos os dias. A gente que tem criança dentro de casa, aí é um risco que corre mesmo, porque em adulto a picada não é tão fatal que nem em criança. O Matheus, que é vizinho da Cícera, não dorme sem antes fazer uma verdadeira busca aos escorpiões. Tem que revirar, né? Porque você tem que olhar a parede, porque sempre estão subindo, né? Tem que revirar as coisas, ver debaixo do colchão, que você sempre encontra. Dá pra ver aqui do quintal desta casa que o cemitério fica bem pertinho do muro. E os problemas por aqui são diários. O dono da residência encontra pelo menos um escorpião por dia. Nos últimos meses, foram mais de 100. E não faltam exemplos de capturas. Alguns moradores e comerciantes da área guardam os escorpiões em vidros. Eles garantem que já pediram ajuda do poder público e nada foi feito. Eu já fui na prefeitura, a Defesa Civil já veio aqui, só que eles falaram que teriam que ter mais de 150 assinaturas, certo, de residência, só que aqui não tem tanta residência. O presidente da CETEC, que é responsável pela administração do cemitério, reconhece o problema e afirma que a entidade realiza ações para tentar solucionar o caso. Mas o período é propício para a proliferação dos bichos. Além disso, muitos túmulos estão abandonados há anos e servem de moradia para os escorpiões. O período de calor e chuva propicia a proliferação desses animais aí peçonhentos, né? E as edificações, as sepulturas, né, que tem, nem sempre tem a manutenção desejada aí, que as famílias acabam abandonando as sepulturas. Isso gera criadouros. Ele disse que as ações serão intensificadas para tentar minimizar o problema. Com a maior limpeza possível dentro dos cemitérios para que diminua isso. Perdão do trocadilho, o pessoal do cemitério está esperando mais alguém morrer para tomar uma atitude concreta em relação a isso aí, né? E a seguir, ovelha de estimação é sequestrada e resgate fixada em R$10 mil.